Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lendo e meditando o Evangelho do dia, nesta segunda-feira de Páscoa, vemos o encontro de Jesus com as mulheres, elas que estavam com medo e ao mesmo tempo com alegria, por verem o ressuscitado, e abraçam seus pés. Naquela ocasião, Jesus faz um pedido a elas: Ide, dar a notícia aos meus irmãos que vão para a Galileia. E antes disso, Jesus diz: não temais. São palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se dissessem outras palavras: não tenham medo, eu venci a morte. Jesus tirou as chaves das mãos do inimigo, do demônio. Ele tem autoridade dada pelo Pai, como diz as Sagradas Escrituras, e nos faz participar agora da sua glória. Ou seja, nós podemos também ressuscitar. E diz São Paulo: se Cristo não ressuscitou, vã seria nossa fé. A ressurreição, amados irmãos e irmãs, foi necessária para que se completasse a obra da nossa redenção, porque Jesus Cristo, com sua morte, livrou-nos dos pecados, mas com a sua ressurreição devolveu-nos os bens que tínhamos perdido pelo pecado, e além disso, abriu-nos as portas da vida eterna. Isto está escrito inclusive em Romanos 4, 25. Nesse sentido, o ter ressuscitado de entre os mortos pela sua própria virtude é prova definitiva de que Cristo é o Filho de Deus. E, portanto, a sua ressurreição confirma cumpridamente a nossa fé na sua divindade. Por isso, Santo Agostinho exclama: não é grande coisa crer que Cristo morreu, porque isto também o creem os pagãos e judeus e todos os iníquos. Todos creem que morreu. A fé dos cristãos é a ressurreição de Cristo. Esta é a diferença, né? Isto é, o que temos por coisa grande, o crer que ressuscitou, é o que nos ensina Santo Agostinho, porque todos nós iremos morrer, é óbvio. A morte vem para todos do mesmo modo, mas veja que a ressurreição não é para qualquer um. Como que alguém volta à vida, né? O seu corpo e alma que são unidos, de repente aparece e pede, inclusive, para que toquem nele, vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Inacreditável, podemos dizer assim, né? Então, é Ele mesmo, é Jesus, vivo, ressuscitado. Um corpo transfigurado, por isso que nem estavam conhecendo. Pois bem, Ele ressuscitou. E nós, quais são os sinais de nossa ressurreição? Porque uma vez batizados, eu ressuscito e preciso ressuscitar com Cristo. De que modo isto acontece? Então, os sinais da nossa ressurreição com Cristo são o desejo ardente de buscar as coisas de Deus e, além disso, o gosto interior da alma por elas. Isto está escrito em Colossenses 3, 1 a 3. Quem participou da missa ontem, com fé, com devoção, com adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, deve estar lembrando da segunda leitura que Paulo fala: se ressuscitartes com Cristo, esforçai-vos para buscar as coisas do alto. Então, uma vez batizado, configurado a Cristo, pertencente a nosso Senhor, é preciso a coerência, a honestidade no processo de que, uma vez com Cristo, eu preciso de fato ser sinal de luz, de bênção na vida, no relacionamento com as pessoas
Eu preciso me esforçar todos os dias para ser de Deus, para ser uma pessoa que busca realizar boas obras, que busca tudo isso à luz da graça de Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. E isto vai acontecendo no interior da minha alma quando aspiro às coisas celestes, como nos ensina São Paulo. É preciso desejar ardentemente, é preciso de fato abrir-se para o que é de Deus, renunciando aos falsos ídolos, em contrapartida ao que está no mundo, para assim fazer a vontade de Deus. Depois desta quaresma, você está sentindo melhor? Você ressuscitou com Cristo? Você de fato percebe o novo sentido de tudo isso? Então, cabe a nós, de modo particular, concretizar na nossa vida o que Deus nos pede através dos seus ensinamentos. Cristo vive e precisa reinar em nossos corações e atitudes. E esta alegria, esta vida interior é fruto da graça de nosso Senhor. Esta alegria que sentiu as mulheres diante do assombro ao ver Jesus, contemplam com seus olhos, e era realidade, é o próprio Jesus. E o pasmo deixou passagem à adoração. Elas se prostram e Jesus fala com majestade própria de Deus. Foi-me dado o poder no céu e na terra, como diz Jesus. Então é a onipotência, atributo exclusivo de Deus. É também atributo seu. Está a confirmar a fé dos que o adoram e ao mesmo tempo ensina que o poder que eles vão receber para realizar sua missão universal deriva do próprio poder divino. É de Jesus. Interessante perceber, ali estavam os apóstolos ali presentes, depois deles, os seus legítimos sucessores recebem o mandato de ensinar a todas as gentes a doutrina de Jesus Cristo, o que ele próprio tinha ensinado com as suas obras e as suas palavras, o único caminho que conduz a Deus. A igreja, e nela todos os fiéis cristãos têm o dever de anunciar, até os confins dos tempos, com seu exemplo, com sua palavra, a fé que receberam. De modo especial, recebem esta missão os sucessores dos apóstolos, os bispos, pois neles recai o poder de ensinar com autoridade. Já que Cristo ressuscitado, antes de voltar ao Pai, lhes confiava desde o modo, a missão e o poder de anunciar aos homens o que eles próprios tinham ouvido, visto com seus olhos, contemplado e palpado com as suas mãos acerca do verbo da vida. Leia 1 João 1:1. Então, ao mesmo tempo, confiava-lhes a missão e o poder de explicar com autoridade o que ele lhes tinha ensinado, as suas palavras, seus atos, seus sinais, seus mandamentos, e dava-lhe o Espírito para cumprir esta missão. E nós ainda iremos celebrar Pentecostes. A Páscoa são 50 dias, não foi apenas ontem. Então ainda iremos celebrar estes dias, esse mês, para depois vivenciarmos aquelas palavras de Jesus que disse: aguardem, vocês receberão o Espírito Santo. Também Jesus comunica aos apóstolos e aos seus sucessores o poder de batizar, isto é, de admitir homens na igreja, abrindo-lhes o quê? O caminho da salvação pessoal. O batismo, ontem nós ouvimos falar, significa imergir. O próprio Jesus se fez batizar nas águas do Jordão para se salvar. É preciso ser batizado, ser catequizado por meio da fé católica, pelos ensinamentos da igreja,
E assim sendo, quem crê será batizado, quem não crê será condenado. É dito na Bíblia. É uma missão conferida por Cristo. A missão que, em última análise, recebe a igreja neste fim do Evangelho de São Mateus, que é a de comunicar para sempre a obra de Cristo, ensinar aos homens as verdades acerca de Deus e a exigência de que se identifiquem com essas verdades, ajudando-os sem cessar com a graça dos sacramentos. Uma missão que durará até o fim dos tempos, que para levar a cabo o próprio Cristo glorioso promete acompanhar a sua igreja e não a abandonar. Quando na Sagrada Escritura se afirma que Deus está com alguém, quer dizer que este terá êxito nas suas empresas. Daí que a igreja, com a ajuda e assistência do seu fundador divino, está segura de seu poder de cumprir indefectivelmente a sua missão até o fim dos tempos. De anunciar é o que estamos também fazendo através das redes sociais para comunicar as palavras de nosso Senhor, seus ensinamentos, para estimular, para aumentar a nossa fé. Daí a importância deste canal, e eu agradeço a você que tem nos seguido, que participa conosco, que já está inscrito. E se você não está, se inscreva. E a você que já se inscreveu, depois de escutar, deixe o seu gostei, o seu comentário, envie para seus contatos para que a gente possa chegar a mais pessoas, a mais lugares. Embora a gente saiba que existam, outros padres até melhores do que nós. No entanto, nós também, como sacerdote, temos esse dever de anunciar. É mandato de nosso Senhor. E por isso agradeço a você que é meu seguidor e tem compartilhado esse momento de fé, de oração com a Palavra de Deus com seus amigos e contatos. Que Deus lhes recompense. E lembrando que este anúncio pascal não aconteceu simplesmente um dia, como eu falei anteriormente, mas são 50 dias. E de modo especial ainda temos 8 dias para celebrar com fé como se fosse o domingo. Ou seja, hoje, segunda-feira, faz parte da oitava da Páscoa. É domingo. A missa de hoje é importante também nesse sentido. Não sei ainda se me faço entender. E como está escrito no Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Então um dia é insuficiente para celebrarmos tão grande festa, tão grande alegria do Cristo ressuscitado. Porque deve ser também a nossa alegria, apesar das dificuldades, sofrimento e tribulações de cada dia. Um dia também iremos ressuscitar, mas como eu disse anteriormente, Paulo também reforça isso, é preciso o quê? Se esforçar, cultivar a graça de Deus, evitar as ocasiões de pecado, não consentir, lutar contra o maligno. E precisamos de Jesus. Então, nós estamos na oitava da Páscoa, que é este período que compreende entre o domingo de Páscoa até o domingo seguinte, veja só, do domingo da misericórdia. Inclusive, muitos nestes dias estão rezando, fazendo a novena da Divina Misericórdia em preparação para esta bonita festa. Inclusive aqui em Sobral estarei celebrando aqui, próximo onde eu estou residindo, no Santuário São Francisco. E certamente você vai poder acompanhar nossa missão neste dia 3, com a graça de Deus. De modo que este domingo da misericórdia também é chamado Domingo Inálibes, ou seja, são 8 dias em que a celebração solene da Páscoa é estendida, de tal maneira que podemos, nesse período, desejar uns aos outros Feliz Páscoa.
É como se cada dia dessa semana fosse domingo de Páscoa. Estão entendendo? Acredito que me fiz entender. Então, é até recomendável, se tivermos a oportunidade, irmos à missa durante essa semana. Mas devido ao trabalho, muitas vezes isto nos impede de chegar no devido momento, no horário, como é previsto. Eu não sei como é o seu dia, se você tem a oportunidade de participar hoje, amanhã, até domingo da Santa Missa. Então isso é importante. Então a oitava de Páscoa está inserido dentro do período pascal, que são 50 dias, e vai até a celebração de Pentecostes. Nesse período, em toda celebração, acendemos o círio pascal, que representa o Cristo ressuscitado, ou a luz de Cristo. Cristo pascal foi abençoado e preparado na vigília pascal e permanece aceso até a celebração do domingo de Pentecostes. O círio é essa grande coluna luminosa que nos guia para a libertação plena de vida. Esta libertação interior, de vida nova, de renúncia do pecado, para a graça, para a vida de santidade, a qual todos nós somos chamados. Neste sentido, a Páscoa de Jesus deve acontecer todos os dias da nossa vida. Por isso, todos os dias da oitava da Páscoa, celebramos as missas solenemente, recordando assim a ressurreição de nosso Senhor. Celebramos como se fosse um único dia, reafirmando a frase do Salmo 118: Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então, mesmo sendo segunda-feira, amanhã terça e assim por diante, é entoado glória, é rezado de forma mais solene as orações, tá? Caso haja incenso, pode ser utilizado. É o domingo, né? Hoje a celebração é dominical. Antigamente, o período da oitava da Páscoa era reservado de forma especial para aqueles que foram batizados na vigília pascal, a que tivesse o contato com a fé, que nós chamamos de mistagogia, né? Na ocasião, aquele que era batizado recebia a veste branca, que significava a vida nova em Cristo. E essa veste branca só era tirada ao final da oitava da Páscoa, né? Portanto, seria no próximo domingo. Daí vem o nome do segundo domingo da Páscoa, Inálibes. É um tempo de renovar nossas esperanças no Senhor. É um tempo para que, ressuscitados com Cristo, aprendamos a buscar as coisas que são do alto. Desse modo, a Igreja deseja que, nos 8 dias da Páscoa, vivamos o mesmo espírito do domingo da ressurreição, colhendo as mesmas graças. Dessa forma, a Igreja estende a celebração da Páscoa por 8 dias, para que possamos colher melhor em nós os frutos da redenção, nos dada por Cristo no mistério pascal. Aqueles frutos do Espírito que Paulo fala na carta aos Gálatas, capítulo 5. É preciso, pois, tomar posse de tudo isso. Daí a importância de estarmos atentos à escuta da palavra, participando das celebrações, em sua casa, residência ou trabalho, meditando, aprofundando, vivenciando a espiritualidade cristã. E o convite é para que vivamos intensamente esse período da oitava da Páscoa, que é uma grande graça que Deus nos dá por meio da Igreja. Cultivemos, irmãos e irmãs, esse tempo por meio da oração, meditação da palavra de salvação e participando da vida sacramental. Agradecendo ao Senhor da vida todas as bênçãos, evitar as reclamações, as palavras malditas, mas vivenciarmos este tempo de bênção e de graça. Nosso Senhor nos pede para sermos testemunhas do ressuscitado. Quando Ele pede para avisar aos seus irmãos
para que se dirijam a Galileia, porque lá foi onde tudo começou. O mistério da pregação, o convite que ele fez aos seus discípulos, e a partir dali vai seguir um itinerário a fim de que todos possam chegar ao conhecimento da verdade. Que possamos atender ao pedido de nosso Senhor. Alegres pela ressurreição, e ressuscitemos com o Senhor também todos os dias. Ele que se faz presente no meio de nós, sacramentalmente, sua igreja, e entre nós Ele está, e dizendo: não tenhais medo. Anunciemos o Senhor com a nossa vida. Deus abençoe a você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!